Amigos, Deus é a verdade imutável e a fonte de toda fidelidade. Existe um princípio fundamental no universo espiritual, e ele é revelado em cada página da Escritura. O poder divino se move, se manifesta quando a fé encontra a voz. O silêncio nunca foi a estratégia de Deus para a criação. Ele disse: haja luz, e a luz existiu. Da mesma forma, a mudança real em nossas vidas não começa em um desejo mudo, mas quando a verdade é declarada com convicção. Pense nisso. A bênção que você busca não é uma força silenciosa ou uma energia passiva. Ela tem uma voz, e essa voz precisa ser liberada através de você. Suas palavras carregam direção. Elas não apenas descrevem a sua realidade, mas ativamente a moldam, definindo o caminho espiritual que você está prestes a percorrer. A palavra de Deus é clara. A bênção não é um evento aleatório ou um golpe de sorte cósmica. É uma resposta precisa e divina a uma fala que está cheia de fé e alinhamento. Quando você abre a sua boca e declara uma bênção sobre si, sobre sua família ou sobre seus projetos, você está fazendo um ato de profunda concordância com o que o Criador já disse sobre você. Você está liberando a frequência da verdade divina diretamente em sua atmosfera. Você está alinhando o seu mundo interior ao plano perfeito de Deus. E isso é o que chamamos de cooperação com a ordem celestial. O Salmo 67, versículo 6, nos oferece um vislumbre dessa ordem. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Perceba a progressão, a produtividade, a multiplicação, o aumento, o fruto. Ele vem depois da bênção. Isso significa que quando Deus derrama sua bênção, a capacidade de frutificar é ativada no que estava dormente. Quando você abençoa o que está em suas mãos, o que você tem, por mais pequeno que pareça, começa a se multiplicar e a frutificar. Visualize por um momento um fotógrafo ajustando o foco de uma lente poderosa. Se o foco está incorreto, a imagem será sempre distorcida e borrada. Mas no momento em que ele é perfeitamente alinhado, tudo fica nítido, claro e cheio de propósito. Assim é a declaração de bênção. Quando você a fala, você alinha o seu foco interior com a verdade inabalável de Deus. A fé remove a confusão, a paz clareia a sua visão e o seu propósito original, aquele que estava escondido, volta a brilhar intensamente. Suas palavras têm peso e substância espiritual. Cada vez que você pronuncia uma bênção, você está ativamente moldando o que está ao seu redor. Este é um convite para a proatividade. Abençoe o seu dia antes mesmo que ele comece. Abençoe a sua casa antes de entrar nela. Abençoe o seu caminho antes de dar o primeiro passo. É dessa maneira poderosa que você coopera com o Espírito Santo para estabelecer a ordem divina. Não cometa o erro de esperar que as situações melhorem para então começar a falar. A ordem é inversa. Fale a bênção e as situações começarão a se mover e a mudar. Declare agora que você é abençoado, que o favor vai à sua frente e que a paz o cerca. A bênção não é uma reação a algo bom, é uma declaração proativa de fé. Amados, neste momento, quero focar na verdade central de que a bênção declarada é o verdadeiro alicerce que sustenta e alinha a sua vida. Entenda profundamente. As palavras que saem da sua boca não são apenas sons aleatórios que se dissipam no ar. Elas são ferramentas poderosas da sua fé, instrumentos de construção. Cada frase que você escolhe proferir carrega uma força, uma energia criativa. Quando as suas palavras entram em harmonia e concordam perfeitamente com as promessas de Deus, elas começam a construir uma estrutura, uma moldura espiritual ao redor do seu propósito de vida. Elas formam o alicerce sólido da bênção sobre o qual a sua vida pode crescer, prosperar e se manter firme. Considere o que acontece no silêncio,
Na ausência da fala de fé, a confusão e a dúvida ocupam o espaço que, por direito divino, deveria ser preenchido pela fé. É por isso que a bênção declarada é de importância vital, estratégica. Ela atua como um âncora. Mantenha sua mente firme na esperança, o seu coração focado no invisível e o seu caminho guiado e iluminado pela verdade imutável da palavra. O livro de Provérbios, no capítulo 10 e versículo 22, nos lembra da essência da provisão divina. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores a ela. Esta é a definição da bênção completa. Ela enriquece a alma sem o vazio. Ela multiplica sem gerar arrependimento. Ela traz paz e contentamento mesmo em meio ao movimento e ao desafio. É este tipo de bênção, total e perfeita, que as suas palavras têm o poder de ativar e liberar. Quando você escolhe declarar o que Deus já falou sobre você e sua família, você não está simplesmente pedindo sorte ao universo. Não. Você está afirmando uma aliança, um pacto que já existe e que é inabalável. A bênção é o idioma constante de Deus, a sua linguagem. E quando você a fala, você começa a ecoar a intenção original e perfeita dele para a sua vida. Sua boca se torna um megafone da vontade de Deus na terra. A história registrada em Números, no capítulo 23 e versículo 19, nos dá uma prova inegável do poder da palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Essa poderosa declaração foi feita quando Balaão, um profeta contratado por inimigos de Israel, foi pago para amaldiçoar o povo. Mas pela soberania de Deus, apenas a bênção pôde ser proferida por sua boca. Nenhuma maldição, por mais que tentasse, conseguiu romper a linha de promessa estabelecida por Deus. Isso prova um fato que deve lhe dar grande segurança. Uma bênção que é declarada com base na verdade divina não pode ser revertida, anulada ou destruída. Quando você abençoa a sua própria vida pela fé, você está marcando o território como posse exclusiva de Deus. Prezado ouvinte, a sua declaração de bênção é mais do que palavras bonitas. Ela se torna uma poderosa cerca de proteção, um muro de fogo ao redor da sua vida e de tudo o que lhe pertence. Quando você declara, esta vida pertence a Deus, você está comunicando a todas as forças das trevas que elas não têm jurisdição sobre o seu território. Quando você responde a todo sussurro de medo com "este coração está coberto pelo sangue de Jesus", você está reforçando a proteção espiritual. E quando você comanda seus próprios pensamentos com "a paz de Deus reinará aqui", você está estabelecendo a ordem interna. A bênção se transforma na barreira que mantém a destruição, a doença e o desespero afastados. É crucial entender que isso não é uma repetição vazia de frases, mas sim um poder que está firmemente ancorado na fé, na convicção inabalável do seu coração. Cada vez que você fala a palavra de vida sobre si mesmo, o seu espírito se fortalece, ganha vigor. A sua fé se torna mais alta e mais audível do que qualquer medo ou dúvida. O seu propósito se torna mais claro do que a confusão que tenta invadir a sua mente. O seu ambiente, o seu mundo físico e espiritual, começa a se curvar e a responder ao som poderoso da sua voz alinhada. Eu o encorajo a não parar, a continuar abençoando a sua vida e a sua família com palavras de fé e autoridade. Que cada manhã que você viva comece com uma declaração de vida e vitória. Que cada noite termine com um coração transbordante de gratidão, reconhecendo o favor que o cercou. Não caia na armadilha de esperar por circunstâncias que sejam perfeitas para começar a abençoar a sua vida. A fé não espera, ela age. Fale a bênção agora, no meio do desafio,
e veja o movimento começar. Lembre-se, a bênção alinha, ela firma a sua postura e ela fortalece a sua identidade em Cristo. Ela é o convite para o favor, para a paz que excede todo entendimento e para o progresso que não pode ser interrompido. Quando você a declara com fé genuína, você não apenas a recebe, mas você anda dentro dela. Você a veste como uma armadura. Agora, vamos mudar nosso foco para um dos benefícios mais maravilhosos da bênção falada, a liberação do favor divino. Este é um ponto crucial. O favor de Deus não é algo que você precisa desesperadamente perseguir ou correr atrás como se fosse um prêmio fugaz. Pelo contrário, o favor é algo que segue, que persegue a sua obediência e a sua fé declarada. Quando você declara a bênção sobre a sua vida, você não apenas pede, mas você abre o caminho para que o favor flua sem qualquer resistência ou obstáculo. O favor de Deus é atraído. Ele responde à fé que é falada com absoluta confiança. Muitos de nós passamos horas orando por portas que se abram, mas raramente percebemos que as nossas próprias palavras de bênção, as nossas declarações de fé, são as chaves mestras que destrancam essas portas. Você deve falar o favor, declará-lo antes mesmo de poder vê-lo com seus olhos naturais. Você precisa declarar o que Deus já prometeu, mesmo antes que essa promessa se torne visível e palpável em sua vida. Permita-me ilustrar a força desse favor com o Salmo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, o teu favor o cercará como um escudo. Essa passagem bíblica não descreve uma visita esporádica do favor. Ela descreve uma cobertura constante, um escudo que está sempre ativo, que se move e se ajusta à medida que você se move. Quando você declara a bênção, você está colocando esse escudo do favor em uma posição de batalha. Ele se torna seu protetor, guardando você do mal invisível. Ele age como um transformador, convertendo a oposição que se levanta contra você em uma oportunidade inesperada. E o mais importante, ele cria espaço, ele gera avanço e expansão onde antes havia limitação e aperto. O profeta Isaías, no capítulo 55 e versículo 11, testifica sobre a eficácia da palavra, e isso se aplica diretamente às suas declarações de fé. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Entenda, quando você fala a bênção, você está enviando palavras que carregam a força da palavra de Deus. Elas não podem retornar sem cumprir a missão. Elas vão à sua frente para preparar encontros divinos, para alinhar eventos que estavam desorganizados com o seu destino e para quebrar padrões destrutivos que têm bloqueado o seu progresso. Pense na história de José no Egito. Ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi esquecido na prisão, mas a bênção, o favor de Deus, permaneceu com ele. Cada novo ambiente em que ele entrava era forçado a se ajustar à presença do favor em sua vida. Na casa de Potifar, ele liderou com excelência. Na prisão, ele ganhou a confiança dos guardas e dos prisioneiros. E no palácio, ele recebeu a mais alta autoridade, sendo o segundo no Egito. A chave é esta: a sua boca jamais amaldiçoou a sua situação. Ele persistiu crendo e declarando de alguma forma que a bênção de Deus ainda estava ativa e trabalhando em seu favor. Você, meu amigo, pode não ter controle sobre o ambiente que o cerca e certamente não controla as ações das pessoas, mas você tem o controle absoluto sobre as suas declarações. Fale a bênção, mesmo quando a vida lhe parecer confusa, incerta ou injusta. O favor reconhece a fé que está em movimento. Ele o eleva acima dos sistemas, acima dos problemas deste mundo e o coloca em lugares de honra e influência que você jamais alcançaria apenas com a sua força ou o seu intelecto.
Quando você declara a bênção, o favor de Deus cerca todas as suas decisões. Ele fala por você em lugares importantes onde você ainda não entrou. Ele luta batalhas silenciosas em seu favor e garante que a provisão necessária para o seu propósito seja entregue no tempo certo. Eu o convido a declarar isto todos os dias. O favor de Deus me encontrará, Ele me cobrirá, me protegerá e andará comigo. Esta é a poderosa liberação que acontece por meio da bênção falada. Amados, a bênção não é apenas um ato de receber algo bom de Deus. Ela é fundamentalmente um processo de se tornar a bênção. A bênção que você declara não está apenas pedindo uma mudança externa, ela está ativamente fazendo você participar da sua própria transformação. É a sua fala de fé que molda a direção dos seus pensamentos, que fortalece o seu espírito interior e que o treina a ver a vida através dos olhos da fé, e não pela distorção do medo. A transformação que é genuína começa exatamente no ponto em que as suas declarações de fé e verdade concordam mais com o que Deus diz do que com o que as suas emoções momentâneas estão sentindo. Lembre-se desta verdade. Aquilo que você fala e repete constantemente se torna aquilo que você inevitavelmente vive. O seu discurso interior e exterior é o profeta da sua própria alma. A exortação em Romanos, no capítulo 12 e versículo 2, é um chamado à ação para a boca e a mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente não é um trabalho silencioso ou passivo. Pelo contrário, ela envolve a sua boca, ela exige o seu discurso. Você renova a sua mente quando escolhe declarar, vocalizar o que Deus diz sobre sua identidade, em vez de se render ao que a sua mente natural ou suas emoções estão gritando. As palavras de bênção que você profere são um instrumento que molda a sua conversa interior. Elas tornam o exercício da fé algo natural e confortável, e a dúvida algo estranho e profundamente desconfortável em sua atmosfera. O Salmo 119, versículo 130 nos ilumina. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Quando a bênção, a palavra de Deus, se torna o seu idioma constante, a luz entra em sua atmosfera, a escuridão da dúvida se dissipa. O entendimento cresce, a paz de Deus retorna ao seu centro e a confusão, que é a inimiga da fé, é substituída por uma clareza inconfundível. Olhe para o exemplo do juiz Gideão. O anjo de Deus o chamou de homem valente e valoroso, mas ele não se via daquela forma. Ele se via como o mais fraco. Mesmo assim, a partir do momento em que a palavra profética foi declarada sobre ele, o seu futuro começou a se alinhar de forma inexorável com aquela bênção. Ele precisou agir, derrubou altares falsos, construiu a sua coragem pela obediência e transformou-se de alguém que se escondia para um líder de exércitos. Cada ato de fé, cada obediência, cada declaração positiva moldava o homem que ele estava se tornando. Assim são as suas declarações. A cada vez que você fala a bênção, o seu caráter e a sua identidade em Cristo se ajustam e se firmam. Os seus pensamentos começam a seguir padrões divinos, de honra e de verdade. Você perdoa com mais facilidade e leveza, você serve com uma alegria que não depende de recompensa, e você anda com uma confiança que nasce da paz profunda e não do orgulho humano. A bênção que você declara tem o poder de transformá-lo de dentro para fora. Ela tem a capacidade de silenciar o ruído constante e paralisante da autocondenação. Ela restaura o seu foco espiritual no que é eterno e libera uma alegria que não está presa ou dependente das circunstâncias externas. Por favor, não permita, jamais, que a declaração de bênção seja apenas um hábito temporário ou um entusiasmo de um dia. Faça dela a sua linguagem constante, o seu estilo de vida. A bênção falada constrói disciplina em sua alma.
ela fortalece a sua paciência e ela é capaz de transformar os seus atrasos e as suas esperas em um tempo precioso de preparação e fortalecimento. Cada declaração de fé é um passo firme em direção a uma mudança duradoura e inabalável. A transformação, eu sei, pode não ser instantânea como gostaríamos, mas ela é absolutamente certa e garantida, contanto que a sua fé continue a falar e a declarar a verdade. Continue, eu peço, a declarar as bênçãos de Deus sobre sua jornada, e a sua vida, inevitavelmente, refletirá a marca da renovação contínua. Quando você fala a bênção, você está convidando a paz que guarda a sua alma. Você está fortalecendo a sua fé contra as adversidades. E o mais importante, você está lembrando ao seu próprio espírito, à sua alma, que você pertence a Deus. E nada, absolutamente nada, pode separá-lo das promessas que Ele fez. A bênção não é apenas um momento de alta emoção ou um grito no meio do desespero. É um estilo de vida que exige alinhamento constante com a palavra e com o Espírito. Fale vida sobre si mesmo. Fale vida sobre o seu caminho. Fale vida sobre tudo o que Deus colocou em suas mãos para multiplicar e administrar. Mantenha as suas palavras puras, mantenha-as focadas na esperança e mantenha-as cheias de fé genuína. A bênção é uma semente espiritual que não para de crescer, mesmo em solos difíceis. Regue-a diariamente com a sua boca, proteja-a com a sua fé e veja a colheita inevitável da prosperidade em todos os níveis. Agora, vamos mergulhar nas 10 declarações de fé que separamos para ativar esta bênção em sua vida. A cada declaração, convido você a respirar fundo e repeti-la comigo em seu coração, liberando a autoridade que o Espírito Santo lhe concedeu. Declaração 1. Eu sou o abençoado de Deus e o favor me cerca. Senhor, eu hoje declaro, com toda a convicção do meu coração, que eu sou o teu filho, a tua filha, e que a minha identidade está em Cristo. Eu rejeito todo rótulo, toda palavra ou toda condenação que o mundo ou o inimigo tentam me impor. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso, a tua palavra diz que o teu favor me cerca como um escudo. Eu ativo este escudo agora. O favor de Deus me precede em todas as minhas reuniões. O favor de Deus me destaca em meio à multidão. O favor de Deus me abre portas que nenhuma força humana pode fechar. Eu sou abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Eu sou um ímã para o bem, para a oportunidade e para a graça. Eu declaro que o favor é a minha herança e a minha proteção constante. Declaração 2. Minha mente é renovada e minhas palavras criam vida. Eu declaro que a minha mente é o campo de batalha da fé e ela está sob o domínio do Espírito Santo. Eu não serei mais um escravo dos pensamentos de dúvida, de medo ou de confusão. Eu estou transformando a minha mente pela renovação da tua palavra, conforme ensina Romanos 12, versículo 2. Eu rejeito toda a ansiedade paralisante. Eu rejeito todo pensamento de derrota. Eu ativo o entendimento e a clareza da visão. As minhas palavras não são vazias. Elas são sementes de vida, de cura e de prosperidade. Eu falo sobre mim e sobre minha família apenas o que concorda com a tua palavra. Eu crio um ambiente de paz com a minha voz. Eu falo vida e não morte. Eu falo solução e não problema. A minha boca é um instrumento de Deus para manifestar a tua vontade na terra. Declaração 3. Meu corpo é o templo do Espírito e a cura me pertence. Eu hoje levanto a minha voz e declaro saúde e vida sobre cada célula do meu corpo. Eu sou o templo do Espírito Santo e não darei lugar à doença ou à enfermidade. Pela fé, eu recebo a cura que foi conquistada na cruz. As enfermidades não têm poder para habitar neste corpo que pertence a ti, Senhor.
Eu declaro que a força flui em minhas veias, que a energia enche meus músculos e que a minha saúde é restaurada e mantida pelo poder do Espírito Santo. Onde havia dor, eu declaro o conforto de Cristo. Onde havia fraqueza, eu declaro a força divina. Eu ando em saúde divina, eu durmo em paz restauradora e eu me levanto com vigor. Eu abençoo meus órgãos, eu abençoo meus sistemas e eu declaro que o meu corpo está perfeitamente alinhado com a saúde que Deus me deu. Declaração 4. A minha provisão vem do Senhor e eu vivo em abundância. Eu declaro que o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Eu rejeito toda a mentalidade de escassez, de aperto e de limitação. O meu Deus é a fonte de toda a minha provisão e Ele me satisfaz abundantemente. Eu sou próspero para prosperar. Eu sou abençoado para ser um canal de bênção para o reino. Eu declaro que a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. O meu trabalho, os meus projetos e o fruto das minhas mãos são abençoados e se multiplicam. Eu atraio sabedoria financeira para gerenciar a riqueza que me está sendo confiada. Eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas e as janelas do céu estão abertas sobre a minha vida. A dívida não tem poder sobre mim. Eu ando em liberdade financeira para cumprir o meu propósito. A abundância me acompanha em todas as minhas transações e decisões. Declaração 5. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e seremos de paz. Eu tomo posse da promessa que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu declaro a salvação e a paz sobre cada membro da minha família. A minha casa é um santuário de paz e o inimigo não tem livre acesso a ela. Eu abençoo o meu cônjuge, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo os meus pais e irmãos com o amor, a unidade e a graça de Deus. Quebramos toda maldição hereditária, todo padrão de discórdia e todo espírito de divisão. A união e o perdão reinam em nosso lar. Os meus filhos são ensinados pelo Senhor e grande é a paz deles. O nosso lar é um farol de luz e esperança, e a presença de Deus é a nossa morada constante. Eu sou o guardião da paz na minha casa e declaro harmonia e alegria contínua. Declaração 6. Eu perdoo e sou livre. A amargura não tem lugar em mim. Eu declaro a liberdade total em meu coração, pois a amargura não terá um ninho em minha alma. Eu libero o perdão que vem de Cristo, para todos aqueles que me ofenderam, me feriram ou me desapontaram. Eu corto o laço que a mágoa tenta manter em minha vida. A minha paz é preciosa demais para ser roubada pela ofensa de outra pessoa. Eu abençoo aqueles que me perseguiram e eu oro por aqueles que me caluniaram. O perdão não é um sentimento, é uma decisão de fé, e eu a tomo agora. Eu sou perdoado por Deus, e por isso eu perdoo os outros. Eu fecho a porta para todo espírito de vingança e autodestruição. Eu ando em leveza, em paz e em pureza de coração, pois a alegria do Senhor é a minha força e a minha recompensa está nele. Declaração 7. Meu propósito é inabalável e eu ando em direção ao meu destino. Eu declaro que fui criado para um propósito específico e nada pode me desviar do meu destino. Eu rejeito a procrastinação, a distração e a falta de foco. Eu recebo a clareza e a sabedoria para saber a vontade de Deus para o meu próximo passo. Os meus olhos estão fixos no autor e consumador da minha fé. O meu chamado é irreversível. Eu avanço com ousadia e coragem, sabendo que Deus é quem me capacita. Onde havia atraso, eu declaro o avanço acelerado. Onde havia bloqueio, eu declaro que as portas estão abertas. Eu sou guiado pelo Espírito Santo e cada passo que dou me aproxima do cumprimento da promessa. Eu não temerei o fracasso, pois Deus transforma todas as coisas, inclusive os meus erros, em degraus para o meu sucesso. Declaração 8. Eu sou forte e corajoso. O medo não me domina.
Eu declaro que o Espírito que habita em mim é maior do que o que está no mundo. Eu não recebi um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu rejeito todo medo, toda insegurança e toda voz de intimidação. O meu Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confio. Eu sou mais do que vencedor em todas as circunstâncias. Eu encaro os desafios com a coragem que vem de ti, Senhor. O medo não dita as minhas decisões. A fé é o meu motor. Eu serei ousado no falar, ousado no agir e ousado no amar. Eu sou um guerreiro espiritual, revestido da armadura de Deus, e eu avanço para tomar posse de tudo que o inimigo roubou. Eu sou forte na força do Senhor, e nela eu realizo grandes feitos. Declaração 9. O meu futuro é de esperança e eu espero no Senhor. Eu declaro que a minha esperança não está nas circunstâncias passageiras, mas no Deus vivo que cumpre as suas promessas. O meu futuro está seguro nas mãos do meu Pai Celestial. Eu rejeito todo o pessimismo e toda a profecia negativa sobre minha vida. Eu sou um homem e uma mulher de fé. Eu tenho a certeza de que Deus tem para mim planos de paz e não de mal. Planos para me dar um futuro e uma esperança. Eu descanso no Senhor. Eu espero com paciência e alegria, sabendo que no tempo certo todas as coisas cooperarão para o meu bem. Eu declaro que as lágrimas da noite se transformarão na alegria da manhã. A minha expectativa está no Senhor e Ele não me desapontará. Eu vejo o meu futuro cheio de testemunhos, cheio de alegria e cheio do cumprimento das promessas. Declaração 10. Minhas mãos serão usadas para ajudar e eu serei um canal de bênção. Eu declaro que o propósito da bênção em minha vida é me tornar uma bênção para o mundo. Eu recebo um coração sensível e generoso, capaz de ver e responder às necessidades dos outros. O meu sucesso não é para a acumulação egoísta, mas para a expansão do reino e para o socorro dos necessitados. Eu serei uma bênção visível, um farol de esperança. Eu abençoo aqueles que estão ao meu redor. Eu invisto no propósito de Deus na terra com os meus recursos, com o meu tempo e com os meus talentos. Eu sou um doador alegre e por isso sou prosperado. Eu me comprometo a usar a autoridade que me foi dada para levantar os caídos e para ser um instrumento de cura e de libertação. Eu sou um canal desimpedido do amor e da provisão de Deus. Amados, agora que fizemos essas declarações poderosas, vamos concluir este tempo com uma oração de entrega e comissionamento. Sinta a presença de Deus sobre você e abra o seu coração para receber a unção deste momento. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Tu és o único e Tu és digno de todo o louvor, de toda a glória e de toda a honra. A Tua palavra é a autoridade máxima em minha vida e Tu reinas com poder, com sabedoria e com amor inesgotável. Obrigado, Senhor, pela vida, pela Tua misericórdia que não tem fim e pela força que me foi dada neste dia. Obrigado por me guardar e por me sustentar nas batalhas visíveis e nas invisíveis. Eu te peço, mais uma vez, perdoa todo e qualquer pecado, toda falha que me separa da Tua paz perfeita. Limpa o meu coração de todo resquício de orgulho e de todo medo que tenta me paralisar. E eu declaro, como Teu filho e Tua filha, que eu perdoo a todos, assim como Tu me perdoaste. Que a Tua paz habite onde antes havia a amargura e a dor. Senhor, eu entrego este dia, esta semana e este mês sob a Tua soberania. Que o Teu favor repouse sobre os meus passos, sobre as minhas decisões e sobre as minhas mãos. Em nome de Jesus, eu declaro que toda maldição do passado está cancelada. Toda confusão está quebrada e a fé está de pé onde o medo tentava me dominar. Eu reafirmo, pela fé, que sou abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Sou abençoado no trabalho, no lar e em cada passo da minha vida. A força de Deus flui em meu corpo e a sabedoria enche a minha mente. Onde havia perdas,
eu recebo a restauração total. Senhor, abençoa a minha família com a tua paz, com segurança e com a tua graça. Que as tuas promessas nos cerquem como escudo e que a tua presença nos guie em todo o tempo. Declaramos cura, unidade e vitória sobre todas as áreas de nossa vida. Amém. E que a sua vida seja um testemunho do poder da fé falada. Receba essa bênção e caminhe nela. Se você foi tocado por esta mensagem e sente que recebeu essa palavra de bênção, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa oração hoje. Deixe seu comentário com um amém para declarar fé junto conosco. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Voz Sagrada para receber mais palavras que fortalecem o espírito e renovam a fé todos os dias. Lembre-se, você foi criado para ser uma bênção e cada palavra sua pode transformar vidas. Amém.